Se você já foi introduzido ao mundo digital e precisou trabalhar com imagens e gráficos, já percebeu que existem dois grupos de arquivos que são muito usados para representações gráficas. Eu estou falando do raster e dos vetores, que possuem suas diferenças e aplicações destinadas a tipos de serviços ou projetos. Nesse vídeo, você vai entender os conceitos de vetor e raster, suas principais diferenças, como cada um funciona e suas aplicações. Conceitos. Por mais que muitas vezes os vetores sejam chamados de imagens, eles estão além do conceito de imagem que nós conhecemos. Isso porque a visualização que temos da sua parte gráfica esconde um cálculo matemático, usado para criar linhas e curvas, que dão origem à expressão visual que vemos na tela. Os vetores conseguem ser mais precisos e possuem uma qualidade peculiar. Não perdem a qualidade quando redimensionados, justamente por terem uma fórmula de Bhaskara atrelada a eles. Os vetores são muito usados em arquivos que precisam ser redimensionados e editados, pois eles conseguem preservar dados que podem ser acessados fugindo do design. Essa aplicação é muito usada em arquivos de mapas, para uma representação mais precisa. No mundo do design, os vetores se aplicam a logos, ícones, desenhos vetoriais, impressão e muitos outros. Quando falamos de rasters, estamos falando da maioria das imagens presentes na internet e nos sistemas operacionais. Eles não usam cálculos matemáticos para criar linhas e curvas, e não conseguem criar uma linha curva ou diagonal. Ah, mas tem PNG em que a linha é diagonal. Sim, só que nesse caso não é uma linha diagonal real. O que você vê na verdade é um aglomerado de pixels em uma malha matricial. Ele é como um tabuleiro de xadrez. Cada quadro da malha, chamado de pixel, vai assumir um valor de 0 e 1, sendo 0 a ausência de preenchimento e 1 uma cor aleatória. Como uma linha diagonal não pode ocupar um pixel por inteiro, a malha acaba quebrando a linha diagonal e criando um serrilhado. Os pixels carregam informações de cor que, quando unidas na malha, formam uma imagem complexa. Essas informações de cor podem ser alteradas, mas em alguns casos, depois de alteradas, não podem ser restauradas. Esse tipo de arquivo ajuda no trabalho de fotógrafos e artistas digitais, que precisam usar muitas cores e nem sempre precisam que todas as informações de linhas curvas fiquem salvas. A malha quadriculada também possui uma resolução que deve ser observada na hora de exportar e na hora de criação do arquivo em raster. Esses resultados são chamados de DPI, ou Dots per Inch, que são a quantidade de pontos que a malha possui numa determinada polegada. Quanto menor esse número, mais pontos são vistos, e quanto maior o número, menos se percebem os pixels. Então eu tenho que usar um DPI alto em todos os meus projetos? Nem sempre. Em alguns casos, não vai fazer sentido você aplicar um DPI, como por exemplo nas imagens que vão para redes sociais. Elas passam por uma compressão que adapta a imagem a um padrão da rede. Na maioria dos casos, as imagens para redes sociais usam 72 a 96 dpi, uma quantidade baixa, mas que não sofre tanto na compressão. Para impressão, o recomendado é um valor maior do que 300 dpi. RAW é um tipo de arquivo vetorial? Não. Como descrito no site da Adobe, não podemos confundi-los. Imagens em RAW são imagens que guardam uma quantidade de informações maiores e algumas informações da lente da câmera. No entanto, esse tipo de imagem continua sendo um bitmap, porém, os seus pixels carregam muitas informações de cor, luz e sombra. Se você quer saber se um arquivo é vetorial ou não, a Adobe recomenda você aplicar um zoom de 200% na imagem. Se nesse zoom você consegue ver os pixels, então você está lidando com raster. Do contrário, temos então um vetor. Como funciona cada um? Um arquivo vetorial pode ser facilmente transformado em um raster, desde que o software de edição dê essa opção. Após a sua renderização em raster, retornar para vetor é um trabalho muito complicado. Para você entender, vamos dar o seguinte exemplo. Eu crio uma logo em SVG e exporto ela em PNG. E por uma escolha ou por algum descuido, eu acabo perdendo o arquivo SVG. Daqui para frente, você vai viver o inferno que é não ter uma logo em vetor e a dificuldade que é trazer ela de volta para vetor, pois o raster não guarda os cálculos matemáticos usados para criar as curvas, ele guarda os pixels que não são precisos e que perdem informações conforme a sua imagem vai sendo comprimida. Aqui já entra a importância de saber usar cada um deles para a sua finalidade.
Ah, mas o meu software de edição tem uma opção que converte facilmente bitmap em vetor. Sim, só que ela não é precisa. Quando falamos de uma imagem com uma cor, o retorno fica fácil, porque essa ferramenta transforma a sua imagem em preto e branco, isso é, ela desenha por cima do preto e ignora o branco da imagem. Para que essa função funcione, você depende de uma imagem em boa qualidade e com pouca compressão. Quando falamos de uma imagem com muitas cores, a coisa fica mais difícil, pois algumas dessas cores vão se misturar. Em alguns casos, a solução é desenhar manualmente por cima da imagem. Por isso, manter os arquivos vetoriais sempre salvos num lugar seguro. Mas como um vetor vira raster? O processo é simples. Quando você define o DPI, ele aplica uma malha sobre o vetor e procura as informações de cor para preencher ou não um pixel. Já o processo contrário vai te dar todo o trabalho citado anteriormente. E um formato é melhor do que o outro? A resposta é não. Cada um deles atende à necessidade do projeto. Quando usados de forma errada, podem gerar diversas dores de cabeça. Entender como esses grupos de imagens funcionam é importante para que o fechamento do seu projeto seja feito de forma precisa e sem perder qualidade. Entregar um serviço bem feito, atrair o seu cliente, saber resolver o problema do seu cliente com esses tipos de arquivos são exemplos de coisas que passam confiança para esse cliente. Não ignore os conceitos básicos da sua área. Eles te ajudam na sua jornada para se tornar um profissional de alto nível. Muito obrigada e até a próxima!